Bortoleto chegou a Barcelona falando em pontos, e no primeiro treino o R26 ficou sem aderência, deslizando na curva 8. Se o problema fosse só o calor de 49 graus no asfalto, a conversa seria simples. Mas a própria diretoria da Audi já confirmou que o déficit chega a 1 segundo por volta. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque o que está acontecendo em Barcelona define o futuro desse projeto. Gabriel Bortoleto desembarcou em Barcelona falando abertamente em disputar pontos. A realidade nos boxes foi um banho de água fria de quase 1 segundo por volta. Esse prejuízo brutal não está na asa nem no chassi mal projetado. A principal suspeita está na própria unidade de potência, que pode estar sabotando o carro e isolando o brasileiro numa armadilha técnica logo na temporada de estreia da Audi como equipe na Fórmula 1. O tamanho desse abismo ficou desenhado no primeiro treino livre do GP da Catalunha. Enquanto o reserva Paul Aron colocou o carro de Hülkenberg na sexta posição, Bortoleto ficou travado em 12º, tomando quase 9 décimos do companheiro. Dava para passar um pano dizendo que os programas de pneus eram diferentes. O brasileiro usava compostos médios contra os macios do estoniano. Mas o comportamento do R26 indicou um cenário bem mais alarmante do que uma diferença de composto. Nos minutos finais do treino, Bortoleto abriu o rádio e mandou a real. O carro estava completamente sem aderência e deslizando. Antes disso, o brasileiro já havia perdido a traseira e visitado a brita na curva 8, um sinal de instabilidade que não se explica apenas pelo calor dos 49 graus no asfalto catalão. A desculpa mais fácil seria jogar a culpa no calor extremo ou num erro de pilotagem isolado. Mas fechar os olhos para o problema mecânico já reconhecido dentro do R26 seria ignorar o que a própria diretoria confirmou publicamente. Existe um detalhe que impede qualquer sentença fácil sobre o treino. Não houve pane mecânica confirmada na sessão, e combustível, configuração de asa, idade dos pneus e preparação das melhores voltas não foram divulgados oficialmente. Mas a virada está no diagnóstico que a própria Audi F1 já reconheceu em público. Binotto revelou que a perda estimada de até 1 segundo por volta não acontece apenas por falta de velocidade pura nas retas. Parte importante do problema está na dirigibilidade e na integração eletrônica. As trocas de marcha são excessivamente bruscas e dão um coice no chassi tanto na frenagem quanto na aceleração, justamente no momento em que o piloto mais precisa de estabilidade para contornar a curva. O chefe da equipe também levantou a possibilidade de as relações de câmbio não estarem organizadas da maneira ideal. Aquele segundo é uma estimativa da soma dessas perdas, variável conforme o circuito e a demanda energética de cada trecho. Bortoleto validou essa tese sem hesitar. O brasileiro confirmou que o prejuízo de 1 segundo por volta é real e sem nenhum exagero. Defendeu o trabalho da engenharia da Audi e disse que o chassi do R26 é muito competitivo, mas ponderou que o carro ainda não tem plataforma para vencer corridas mesmo que recebesse o melhor motor do grid hoje. Afastou também a fantasia de resolver tudo com 2 ou 3 décimos encontrados no ajuste de fim de semana. É o primeiro Power Unit Audi na Fórmula 1 competindo contra rivais com experiência acumulada ao longo de décadas. Mesmo com dinheiro, gente e estrutura, novos componentes precisam ser desenvolvidos, fabricados, testados e validados antes de aparecerem na pista. A arquitetura técnica do problema vai além do desempenho absoluto do motor. O regulamento de 2026 exige que o V6 e o MGU-K trabalhem em harmonia perfeita, distribuindo os 350 kW permitidos nos momentos certos da volta. O motor a combustão pode entregar até 400 kW, mas a energia armazenada na bateria é limitada e precisa ser repartida ao longo do circuito. Quando o MGU-K reduz sua contribuição antes do fim da reta, o R26 entra no clipping, a assistência elétrica diminui e o motor perde fôlego em plena aceleração. Isso pode acontecer pelo limite regulatório ou porque a equipe decidiu guardar energia para outro trecho, o que transforma cada mapa numa escolha entre atacar agora ou pagar a conta depois. Há ainda uma camada que coloca a Audi num isolamento perigoso em relação aos rivais. Ao contrário da Red Bull, que coleta informações de 4 carros na pista através de 2 equipes, a Audi opera sozinha com seus 2 R26. E o banco de dados da equipe está esburacado por uma sequência crônica de quebras desde o início da temporada. Hülkenberg quebrou antes do grid na Austrália, parou com falha de confiabilidade no sprint da China. Bortoleto não largou por pane hidráulica no domingo da China, ficou preso na garagem durante o treino de ritmo longo no Japão, e o alemão viu o carro cuspir fogo antes da sprint de Miami. Sem completar voltas, os engenheiros da Audi não acumulam quilometragem real para comparar mapas, temperaturas, recuperação de energia, dirigibilidade e comportamento dos componentes em condições de corrida. Cada treino perdido cega o desenvolvimento naquela sessão. Simuladores, dinamômetros e bancadas ajudam,
mas não reproduzem completamente tráfego, variação de aderência, temperatura ambiente e as condições reais de uma corrida em andamento. Sabendo que motor de Fórmula 1 não se corrige com remendos de fim de semana, Bortoleto adotou uma postura madura diante do problema. Revelou que pediu à Audi um plano estruturado para o desenvolvimento da unidade de potência, e que a equipe apresentou uma visão clara para o médio e longo prazo, o que sustenta a confiança dele para o futuro. O brasileiro afirmou que não faltam recursos financeiros, profissionais ou estrutura. O que falta é o tempo necessário para transformar esse plano em peças testadas e validadas. A Audi, porém, não revelou publicamente metas de desempenho, datas de atualização ou quais componentes estão na fila de desenvolvimento. A tese de que o motor é um desastre completo, porém, enfrenta um contraponto real no paddock. Ayao Komatsu, chefe da Haas, contestou essa visão afirmando que as análises de GPS não mostram uma vantagem evidente da equipe sobre a Audi em velocidade de reta, classificando a performance do R26 como muito boa. Ele também deixou claro que, olhando de fora, não consegue separar quanto daquela velocidade vem do motor a combustão, da energia elétrica, da aerodinâmica ou da tração na saída de curva. Além disso, a estrutura de envio já provou que tem capacidade real de reação. Em 2025, quando ainda operava como Sauber, levou um assoalho novo para o GP da Espanha nesta mesma pista e transformou um carro problemático em uma máquina de somar pontos. Hülkenberg largou em 15º e terminou em 5º após a punição de Verstappen. Na Áustria, outro ajuste no assoalho ajudou Bortoleto a alcançar seu primeiro Q3 e seus primeiros pontos, enquanto Hülkenberg completou o resultado duplo. Uma semana depois veio o pódio histórico de Silverstone numa corrida com condições variáveis. Não foi milagre de uma peça isolada, foi uma sequência real de desenvolvimento que começou em Barcelona e se estendeu pelas etapas seguintes. O veredito técnico atual tem duas pontas que precisam ser entendidas juntas. O R26 apresenta desempenho competitivo nas retas, como Komatsu observou nos dados de GPS. O problema é que a unidade de potência cobra um imposto disfarçado em forma de instabilidade nas curvas de alta, e pode sofrer com clipping quando o MGU-K passa a recuperar carga no final da reta. As luzes traseiras piscando rapidamente indicam ao paddock que o sistema está recarregando a bateria, mas sem revelar a eficiência ou a estratégia completa de mapeamento por trás desse comportamento. O chassi nasceu bem desenvolvido, mas corre engessado por uma mecânica que ainda está aprendendo a se integrar ao conjunto de forma coerente e previsível. A promessa de pontos de Bortoleto no GP da Catalunha vai passar pelo teste definitivo nas próximas sessões. Com o retorno de Hülkenberg ao cockpit e com os engenheiros cruzando os dados atuais com as primeiras voltas do Shakedown de janeiro nesta mesma pista, a Audi terá uma linha de base real para calibrar a entrega de torque. O brasileiro conseguirá domar os trancos eletrônicos do R26 para arrancar um resultado histórico no GP da Espanha, ou o clipping precoce e a falta de dados acumulados vão ditar o teto de vidro dessa equipe mais uma vez. Essa resposta começa a aparecer nas próximas sessões em Barcelona, e vai estar aqui com análise completa antes de qualquer outro lugar. Se você quer acompanhar essa temporada com profundidade técnica real, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque o futuro desse projeto está sendo decidido agora, numa pista que já foi palco de uma das maiores viradas da história recente da equipe. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó. Que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.